Vamos falar um pouquinho do empate do Santos contra o Sport, que aí, de novo, copo meio cheio ou meio vazio. O Sport não venceu ninguém no Brasileirão até aqui. Tava vencendo. Nós Eu estamos acho falando da que 16ª rodada. Não, e olha o gol, cara. O gol, o Brasão, que é uma das bolas de segurança do time. Não, 16ª, acho. Ah, 17ª, é mesmo. Olha É isso. mesmo, é mesmo. O Brasil, pra mim, é o melhor goleiro do campeonato, mas... Não, e o curioso é que você vê, o passe é pra quebrar, só que ele quebra até o atacante, que quase que não chega nela. Quase o que não Sport chega. ainda tentou não fazer o gol, né? O Sport tem 15 jogos, tá, com esse. E Eu- até aqui não venceu no campeonato. O Sport fez 2-0 no Santos. Eu acho que e com o Santos isso. com E um a aí menos, depois o Santos empatou em 2-2. Jogando o segundo tempo inteiro Isso. com um a menos. Inteiro com... o jogador Santos... Eu acho que do ponto de vista Um do a menos. Santos é olhar muito pro copo meio cheio, até porque mesmo com um a menos, o Santos assim teve algumas criações, eu acho que e a postura do Santos na reta final do jogo é que vocês já estavam aqui e eu fiquei conseguindo enquanto eu subia vendo o restinho do jogo. O Santos teve postura de quem estava com senso de urgência para ganhar o jogo. Ah, sim. É isso. A gente Pedindo, viu aqui também. pedindo para acelerar a bola, É. reclamando, acho que o Neymar reclamou do tempo de acréscimo, porque queria mais Mais. tempo, Sim, porque porque viu era que um o momento momento diferente, era né? todo do Ah, Santos. mas E- tava, e- até porque é isso, né? O Sport não venceu ninguém ainda. Tava vencendo de 2-0. Toma um empate, E na óbvio primeira- que na cabeça dos caras vem. Vamos perder mais um. Agora, na primeira meia hora do segundo tempo, ali, 25, o que o Sport perdeu o contra-ataque por decisão errada, contra-ataque de 4 contra 3, contra-ataque de 5 contra 3, e aí você tem 2 abertos lá, escolhem tocar no jogador que está mais... Então, assim, o Sport poderia ter feito 3-0 algumas vezes em alguns contra-ataques, e é muita decisão errada, é muito lance de tomada de decisão, de desperdiçar contra-ataque, e aí, no fim, o Santos foi buscar esse ponto que... Pelo espírito de luta, pela capacidade que o Santos colocou e até quando jogou com um a menos, né, o Rincon foi expulso Fim do primeiro tempo. no finzinho do primeiro tempo. Último lance, Acho que foi um ponto bem valoroso para o time do Santos, Que saiu da zona do que rebaixamento. saiu da zona de com esse rebaixamento ponto. por enquanto, né? Empurrou o Vasco, no momento. É. Enfim, amanhã o Vasco joga contra o Internacional fora de casa. Então, assim, mas foi um jogo bem atípico, assim, né? Porque o Sport começou forte, teve várias oportunidades. O Kleber Xavier só fez 3 alterações, né? Mesmo com um jogador a menos. 3. E o Santos foi buscar. E acho que fica Thiago muito Lucas. claro que o Bom Tempo precisa ter mais tempo, né? O Bom Tempo precisa bom. ter mais tempo no time, porque é impressionante. mesmo. Acho que é um dos jogadores mais consistentes no Também bom acho. sentido do Santos, porque tem outros mais Consistentemente consistentes ruim, sim. do que o Bom Tempo, mas infelizmente para a torcida do Santos não é consistente num nível aceitável. O Bom Tempo, para mim, acho que é o jogador mais consistente do Santos na temporada. E é um jogador que, às vezes, parece que ele é o primeiro a olhar. Vai ter que tirar alguém do time. Sai o Bom Tempo, depois a gente vê o resto. A gente falava, eu conversava com o Jorge ali, rápido, né? Quem tava Pílulas. fazendo outro pílulas, né? Cara, assim, a volta do Santos estava desenhada para ser uma parada muito caótica, né? Depois do que aconteceu no último jogo na Vila. Esse com gol foi todas as- anulado no comecinho do segundo tempo, todas bem as anulado. tensões ali com o Neymar e o torcedor e tal, e a panela de pressão que vinha enchendo, né? Porque, de novo, a galera tá pagando uma conta aí que vem de temporadas para trás, tá falando de 5 anos aí de péssimas gestões, com uma queda, com uma volta zero convincente, porque o time, apesar de ter sido campeão na Foi o Série B, não pior jogava campeão da nada Série e B. tal. Então, assim, essa panela de pressão tava ali. E aí tem o episódio do Neymar saindo da sua zona de conforto, daqueles que o acolhiam e claramente uma parte perdendo a paciência, acho que ficou interpretado naquele torcedor. Cara, essa volta perdendo para o Sport ia ser um negócio muito, muito desconfortável. E aí o time consegue virar, ou pelo menos amenizar isso com um empate, e para além do empate, a postura, Sim. que eu acho que foi de, meu irmão, a gente se importa. Claro. Não dá pra falar de omisso. O time não é omisso. E fazer isso com um a menos, na casa dos caras e tal, eu acho que é muito copo meio cheio aí pro Santos. E aí... E a Ilha do Retiro cheia. Pois O é, Sport legal. estava ali encarando esse jogo como o jogo do começo do começo da reviravolta e tudo. O Sport em 15 jogos tem 5 pontos. Tem né? 5 pontos. né? Assim, essa reviravolta vai ter que acontecer logo. Se o Sport quiser sonhar. E os permanecer torcedores não nessa puderam ideia. entrar com vitórias, a... né? O empate não adianta, ficar de 1 em 1 Não, não vai adiantar. não Você vai As vai adiantar. máscaras ganhar, da já. Bruna Marquezine apareceu. foram barradas, né? que é uma barbaridade. Né? Eu não sei qual foi a justificativa, eu não vi a Eu explicação. vou até olhar aqui se tem a Eu não sei qual foi a justificativa. justificativa.
Mas me parece que não temos justificativa. E talvez mas eu vou olhar. a torcida tenha errado em anunciar aquilo com muito estardalhaço antes, né? Tivesse todo mundo ficado Como pianinho. qualquer feito surpresa, a- cara, tem que ser surpresa. É. Ainda mais numa situação como essa, né? Até porque, assim, depois que vazou tudo, por exemplo, se o objetivo era O que não atingir vaza o hoje em Neymar, dia, né? ele já ia pro jogo sabendo que tinha É, aquela parada. O que não vaza hoje em dia, né? Um torcedor que foi. A produção tá me dizendo aqui. Uhum. Um torcedor que foi entrevistado disse que a polícia falou que as máscaras atrapalhariam a identificação dos torcedores. Ah, tá. Faz não sentido. era. Isso faz sentido Faz total. sentido. Isso faz É. sentido total. Que é isso, você não pode entrar Não é no. só faixa, exatamente. Aliás, você não pode estar em nenhum lugar mascarado, assim, Exato. por segurança, A não né? ser que Se você- você- A não, na ser numa pandemia, re- né? a não ser numa redação de jornalismo. Mas Tem aí é muita a gente máscara aqui, mascarada. né? O olho você tá e vendo ainda tinha uma ainda. galera que na pandemia não queria usar a É, parada. além disso também. É. Mas em redação de jornalismo tem Mas aí muita gente tem que ouvir o mascarada. Dorival e acreditar na E ciência. no futebol também. Opa. Exato. Mas, enfim, eu até fiquei pensando assim sobre isso. Eu entendo um lado, outro lado também. Acho que pô, a menina tem uma carreira gigantesca e aí ela vira É. esse símbolo. Enfim, acho que tem vários lugares aí pra gente analisar essa história. Mas aqui eu acho que especificamente esse jogo era importante também pra sair da zona do rebaixamento. Não sei se vai continuar, né? Como a gente disse, porque o Vasco ainda joga amanhã. Tem 2 jogos a menos o Vasco, né, em relação ao Santos. Mas ainda assim, quando você olha na tabela, pode ser 2 jogos a mais, 2 jogos a menos, 15 jogos. Olhar na tabela e ver que você tá na zona ou que não tá na zona agoniante, faz que tem muita jogado, diferença. Vasco. E hoje era dose dupla de pancada, porque era ficar na zona e permitir a primeira vitória do Sport. Porque, Não, pois é. inclusive, na projeção, Isso. pô, O do Lucas Inter Lima, em né? casa. O Inter do em Lucas casa Lima. e Sport. Não foi o Cavaleiro, o gol não foi foi Não, contra, deve ter né? dado gol, Foi mas contra, é a participação mas do o Lucas Lucas Lima, né? Lima Quer dizer, cruzou. Vai dizer, ele que comemora, né? Depois. ele que comemora. Sim, muito, O jogo com o Inter na Vila e o jogo fora com o Sport, pô, assim, tinha torcedor otimista do 6 pontos. do Santos projetando 6 pontos. Sim, sim. E isso somado aos 3 que não estavam na conta do Flamengo, porque assim, a vitória ali, acho que foi, né, seriam 9 pontos, Pô, e aí na prática tu faz 4. Mudaria o retorno, mudaria Mas, a assim, perspectiva total, do total. campeonato. Esse gol contra, cara, também assim, além de tudo, é de um azar. não é quando a fase é ruim. Quando a fase é ruim, Não, né? Tá lá, tem como conversar até ali no papo da redação, que a fase é ruim. Cara, sabe, e quando sai o gol, e aquela sensação que a gente tem no futebol, e o torcedor mais pô, mas mais um, assim, sabe? Você não fica nem tão pé da vida. Não. Fica, de novo, acontece. Tem com o uma hora que Santos já, tá já acontecendo nem mais. culpa os caras, você fala, E o tá tudo Sport, errado. com um a menos, com um E a agora mais, o levar um Sport tá empate no achando final. que esse É a mesma com coisa. ele. fase é também. ruim é com ele, né? Porque é que tomou estão um os dois, né, empate. no caso. É o E ruim ainda, e o e pior. ainda o segundo gol é um gol de um bate-rebate ali, que a Total, bola a bola sobra sobra pra todo mundo. pro Baço chutar, a bola bate, quase E bate. gol do Baço, né? Quase bate na mão, ou se bateu na mão, foi involuntário, mas bateu na mão do jogador do Santos. Então, assim, uma série de situações. Por isso que eu tô dizendo, foi um jogo bem esquisito. Esse gol aí, quase que o jogador do Sport perdeu, chutou na trave, depois a bola entrou. O Brasão, Então, quando ajeita pra dar a quebrada, ele para mim, ele adianta muito a bola. Ele perde um pouquinho do controle ali e permite a... Porque assim, ele teve 10 minutos pra fazer qualquer Pra coisa. tomar a decisão. Aí ele vai ao limite É. pra chutar a bola na nádega do jogador do Não, Sport. Cena Nada. do Hulk, normal, né? Mas vocês acham que o trabalho do Clebinho já tinha que aparecer um pouco mais? Eu acho que o desempenho do Santos não é ruim. Não acho tão ruim, eu Eu também. discordo um pouco da... o time, pra mim, melhorou muita coisa. Contra o Inter, Alguns né? jogos que nem pontuou, merecia pontuar. Eu acho que, por exemplo, contra o Inter não merecia perder o jogo. Nós também. Eu acho que o trabalho ele é bom dentro das limitações. O Santos mesmo ainda Ok. não... O Zé Rafael hoje, por exemplo, não jogou. Aí o Arão ainda tem quase nada de minutagem. Sim. Jogou só contra o Flamengo, pouca coisa. Mas assim, aí tem o Mike que já tá Tá acertado, chegando, né? sim. É time para Melhorar. não tá nessa situação de zona de rebaixamento. O aproveitamento, se o torcedor quiser projetar, desde que o Neymar voltou a ter alguma sequência, o aproveitamento com ele não é de zona de rebaixamento. É o time ficar ali, uma Sul-Americana, uma parada, né? Mas Tem o pra trás. Né? a realidade é que tem uma conta aí que hoje Tem o time que- está ali. Então, E eu tô perguntando isso, na verdade, porque enquanto o Santos perdia pro Sport, eu pensava, e de novo, não que eu concorde, mas eu pensava, será que o Clebinho pode cair Sim, ó, por essa possível, derrota? né? E acho que era possível. E aí eu acho que o Santos, assim, ia dar passos pra trás. muito. Porque Muito porque ele é um cara, já pô, tá de- na... O Ter grupo o- gosta, é visto como um trabalho que sim. tem embasamento, os jogadores entendem o que está sendo proposto ali e tal,
mas de fato tem fragilidades. Fisicamente o Santos tem questões, apesar de ter zerado o departamento esses dias, né? E aí agora já voltou gente, mas no geral tinha conseguido dar uma recuperada. Tem talento para não estar nessa situação. Eu acho que o time é para estar na metade de cima da tabela. Entre os 10 primeiros. Entre os 10. Concordo. Eu acho que é futebol para isso aí. É peça para isso. Time pra isso. É. A produção me alerta aqui, eu não tinha isso na cabeça, não. Que é o pior início de Brasileirão do Santos nos pontos Simples, corridos. é. Pior do Sim. que 2008. Pior do que... E pior do que o ano quando que caiu. Do que caiu. quando E caiu o pior do esporte em 22. tudo. Cara, é porque assim, Na vida, em qualquer competição, o que não está só ajudando brasileiro, ao esporte. Santos é que tem muita gente fazendo o pior início. Sim. Opa! O esporte faz uma campanha pior absurdamente início, ruim. clube. E O também Fortaleza a hoje questão- achou uma vitória contra o Red Bull, mas também faz um campeonato até aqui paupérrimo. E também tem a questão dos jogos a menos, né? Porque o Vasco tem 2, o Fortaleza tem 1. Então, assim, os jogos a menos, como eu falei durante a semana aí, chegou a fase do campeonato do asterisco. E dessa vez é piorado ainda pela pausa da Copa do Mundo de do Clubes, Mundo, que sim, teve verdade. gente que foi e tudo. Então, assim, você tem ali... Hoje você não dá para saber, de fato, se a sua situação é tão preocupante quanto parece, se é menos preocupante do que parece, ou se é mais preocupante do que parece. Então, assim, hoje... Basicamente é preocupante. Né? Então... Estar ali, eu diria que a situação do Vitória, por exemplo, ela é preocupante. Ele não está acho dentro da também, zona, mas o também Vitória acho. tem 17 Eu acho jogos. que é Exatamente, preocupante exatamente. não saber O qual o seu Vitória é nível o de único preocupação. time. Exato. Você não dorme direito porque até quando O tem O Vitória- Vitória, do é- nono pra baixo, o o Vitória é o Vitória- único time que tem 17 O jogos. Vitória é o único time da segunda página verdade. da tabela que jogou já Jogou 17 vezes. É por isso. exemplo, né? Então, Só que, também cara, não tá aquela isso o maravilha. Juventude está na zona, tem 14. O Vasco entrou na zona hoje, tem 14. É. O Santos já tem 16. Então, é aquela situação que a CBF começa a rezar para os clubes serem eliminados da Copa do Brasil. E da própria Sul-Americana, e das só sobraram 2 brasileiros. Na Sul-Americana, acho que a incompetência dos brasileiros com ajudou certeza. muito a CBF na Sul-Americana, porque Agradecemos, inclusive. porque vai porque vai aliviar a data lá para você pagar. Puxa, Porque que rola, hein? se, por exemplo, se o Fluminense, desses 3 aqui, desses 4, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo, se esses 4 chegarem à final das 2 competições, Ferrou. né, não vai acabar. Não vai acabar. É o ano que não né? acabou. Porque assim, você pode, Flamengo, Botafogo ou Palmeiras, os 2 podem fazer a final da Libertadores, porque estão em lados diferentes. Botafogo ou Palmeiras contra Flamengo. E o Fluminense pode chegar à final da Sul-Americana. E aí tem que ver o que vai acontecer em Copa do Brasil. Se desses 4 chegarem à final dos 2 torneios, não vai acabar o ano. Eu já lhe informo, não vai acabar o ano. Vai chegar dia 31. O ano vai acabar, o que não Quer vai acabar é o não campeonato. vai acabar o né? ano do futebol brasileiro. isso. Não vai acabar o ano do futebol brasileiro. E pra mim não acabou. Eu, dependendo da situação, eu prefiro também Eu me colocar, lembro de mas aí- eu me lembro de um episódio, uma série do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que tinha um vilão que ele andava de casa em todas as casas, roubando o dia 31 de dezembro da Folhinha. Lembra a Folhinha? Sensacional isso. Sim. Hoje não existe nem mais o que é mas Folhinha. é. Você que não Embora sabe, o- Folhinha era um negócio que a tinha lá que minha- você ia arrancando. A minha agenda, pra eu dizer- faço visual parecido com Pra folhinha pra você, botar pra a coisa você do- ir arrancando o dia que passava. Aí ele passava, o objetivo dele era Arrancar todos os 31 de dezembro, porque se ele conseguisse, iria parar o tempo. E faltou uma, só a do Visconde Pô, de muito Sabugosa, legal. que ele não deixou o cara arrancar o 31 de dezembro. Grande Visconde Eu de nunca Sabugosa. mais, eu nunca Pô, me é esqueci desse brilhante, episódio. né, cara? Muito, Porra, muito legal. muito bom. Esse vale Um pro Black roteiro Mirror fantástico, também. pô. Exato. Roteiro Grande, fantástico. grande episódio, eu gostei disso. Pra gente fechar aqui a O atuação nosso do... grande episódio também. E A nós tua- devemos o tempo não parar o Ao Visconde. Visconde de Visconde Sal, grande Sabugosa. Visconde. Olha, Trabalha comigo Pô, lá mas no podia ter podcast. parado o tempo, Só- velho. Eu ia ter umas O várias tempo não cirurgias para. a menos, um monte de Depende quando, né? O tempo também podia ter parado antes de não você nascer. para, Você não grande tinha nem diferença, nascido. né? Ó, que merda. Não faz muita diferença, não. Eu não ia saber, então tá, show. Porra, que Mas coisa o mundo horrorosa. sentiria sua falta. Se você não O existisse no mundo, mundo, seus fale por filhos... você. Vocês também não iam sentiria- saber, porque, Porque não o ia Seus ter mundo, filhos- existido. Fale apesar por de você vocês. ser chato, o mundo é melhor com você. Muito obrigado. Porque o mundo Seus é chato. filhos não teriam... Verdade. não estariam no mundo. Você não saberia o prazer que é pegar uma onda. E pra Santos. Bela cidade. Para aí. É. Olha Vai aqui, ter esporte, só pra gente fechar, que a gente não se falou especificamente, e acho que hoje era um jogo um pouco para ficar de olho nele. Neymar.
Pô, o Tiquinho tirou um gol do Neymar. Pois Rapaz. é, né, cara? Tem o copo Esse no meio segundo cheio que ele tempo, saiu inteiro do jogo, né? Porque ele escapou teve aquele lance que podia ele ser escapou pior. de uma lesão Ele no poderia tornozelo ter, esquerdo ele ali, poderia ter violenta, tido né? uma lesão Torção. grave de hora ligamento do no eu tornozelo vendo. Ou esquerdo. até no joelho, porque É, o impacto trava o exatamente. tornozelo, podia E ter... no segundo tempo tem uma jogada pela esquerda, acho que até do bom tempo, se eu não me engano, que rola pra trás, a bola vinha pro Neymar, dá na cara dela, o Tiquinho se meteu no meio e não conseguiu dar sequência No jogada. primeiro tempo Ele também, ele afasta dá tudo. um passezinho assim, que não é uma cavadinha, é uma elevada na Mas bola, acho né? que Porque tava ele impedimento, carrega né? a bola. Tava impedimento. Isso. Tava, né? Mas Mas aí é Neymar, né? Assim, é isso. é outra história. o jogo... E acho que, Quarto no jogo geral, seguido? ele... Quarto jogo seguido completo, né? Ele não fez acho que não foi um jogo ruim. E, de novo, é o que o Ricardinho já falou várias vezes, o que a gente já conversou várias vezes, a inspiração que o Santos tem, normalmente ele Passa precisa por ele. passar por ele em Claro. algum momento. Inclusive, o lance do primeiro gol do Bom Tempo, ele rabisca ali, acha Isso, o Tiquinho, que faz um pivô meio sem querer, sei lá, ali pro Bom Tempo, e sai 1-0. E o volume, acho que a postura dele hoje de capitão ali mostrando, pegando a bola no fundo do gol, tentando acelerar as Aham, respostas aham. e não caindo em pilha, né? Acho que isso foi importante Mas também. também não achei hoje que botaram muita pilha. Até isso foi algo que me chamou a atenção, inclusive, no jogo. Assim, num geral, o Neymar recebe várias vezes. Enfim, isso eu acho que já faz algum tempo Dentro até. e fora de campo. Ele. Fora de campo, ele até a torcida Mas cada vez que parecia ele era. que ia ser um ambiente bem hostil pra ele. E foi Mas menos ele é do que retiro, parecia. Ele Né? retira sempre Mais ou menos, eu acho né? até foi. Aí ele é Mas sempre no difícil. campo, várias vezes o Neymar recebe bola de costas e ele segura essa bola e ele já toma uma entrada. tranquinho, né? E isso vai irritando ele, é claro. E hoje isso não aconteceu. Ele recebia de costas, A o única cara que ele marcava. recebeu de costas, ele tomou, foi essa do Isso. volante que é novinho lá. Mas eu acho que foi meio que... Ele não quis dar, Não, né? Foi pô, mas ele foi meio- Ele Afoito, foi né? arrastando. É, e aí mas é acabou que- que a perna, o tornozelo do o Neymar peso ficou dele caiu no é. pé no tornozelo dele. Cara, né? foi um risco Foi um grande, risco, viu? ali. poderia. Ainda Só bem pra que- trazer algum. É o SofaScore, Zé Lucas. Zé Lucas. O SofaScore, por exemplo, fala em 4 passes decisivos. É muita coisa. Não, muita coisa. nenhuma finalização no gol, mas é Mas isso, muita assim, passe do decisivo, jeito que muita ele coisa joga. No jogo 4, E hoje ele foi de novo, ele tem variado entre já Falso. foi falso 9, hoje foi um segundo atacante em alguns momentos, e de 10. Eu prefiro ou um segundo atacante ou um falso 9, assim, quanto mais Também. perto do gol, Mais perto melhor. do Ele gol, tem melhor. muito campo para percorrer quando ele tá jogando de 10 mesmo. Eu acho que o falso 9 é o que E o... facilita o choque, né? É. Se ele Sim. estiver mais Também. perto do gol, Tá facilita perto do o gol, choque. pra Mas idade, assim, tem tudo mostrado Mais longe do uma gol, né? Se ele estiver mais desenvoltura, longe do gol, facilita o choque. confiança Oremos. boa de ele tem tentado arrasto, tem ido para 1 contra 1 toda hora, assim, aparentemente a questão física, ele há muito tempo nunca esteve tão, acho que Tão bem. desde um pouco antes da lesão até do joelho lá atrás, eu acho que poucas vezes a gente viu o Neymar tão num momento seguro físico. Agora, a porrada hoje, a pancada hoje não ia ter Não tem o controle, que né? Não fazer. tem o que fazer. Como E já que a foram outras esmagadora lesões, né? maioria As das lesões maiores. do Neymar são todas de porrada. Exato. Enfim, vejamos que não brigue com ninguém, se puder, não xingue Também. ninguém por aí, se puder também. Só tem a E perder, aí- cara. Não tem Usa- nada a ganhar ali, velho. Tu cai usa na isca. tampão Só auricular. saiu derrotado, porque Tampão no auricular. pior dos mundos, você tem tem falado sobre isso. 99% das pessoas se identificam muito mais com o torcedor do que com o Neymar, que é a exceção da exceção da exceção. Então, assim, quem tá puto vai olhar e falar, esse cara me representa, e quem não tava, pensar, precisa, cara, tu cair na pilha dessa e tal, isso, entendeu? isso. Então, Não tipo, não tem benefício, velho. não Não é tem benefício. inteligente. É. Ainda- E chama muita atenção como nessa Tá fácil. sequência foi fácil, como tá fácil tirar o Neymar do equilíbrio. Hoje nem foi o caso. Não foi mesmo. Mas E na talvez ilha acho que não alguém... é fácil. Viu? Mas Mas eu acho As que as mais pessoas inóspitos dos esse times acúmulo do já futebol vem desde brasileiro. uns tempos lá de PSG, que a gente já via o Tudo bem, Neymar mas é que eu bem tô. com pouca Mas se tu tolerância pegar só o a- recorte daqui, caiu na pilha do Samuel Xavier, depois discutiu com o torcedor do Fluminense. Aí depois já tinha caído da Inter de Limeira. É que ficou bonitinho porque ele fez o gol. Exato. E É que deu uma ficou- zoada, é que brincada. ficou irônico porque ele fez o gol Isso, olímpico. isso. Aí ele já tinha caído na pilha do jogador do Água Santa. Então, assim, é muito aí querer dar vai resposta pro continuando. Aí outro, depois teve né? Mirassol. Quando ele tava no banco no jogo que a gente fez lá do Paulista, tava ele discutindo com quem tava no torcedor, ele no banco. Então, assim, esse tipo de coisa, você vai percebendo, cara, tá fácil tirar. O Neymar do equilíbrio. Ele discutiu com o torcedor em 3 jogos seguidos. Por razões diferentes. No caso do Danilo, lá contra o Flamengo, no caso E do ele Mirassol. mandou muito bem no caso do Danilo. Eu discordo, mas tudo bem. No caso do Mirassol e, por último, o torcedor lá. Então, assim, 3 jogos seguidos, cara. 3 jogos seguidos. Eu acho que ele Então- não é o melhor, porque é isso, ele só se prejudica. Mas E- também e eu só não tem a gosto perder. muito Não, da e tu teoria abre que a uma caixa gente de criou. Pandora também, né?
Tu abre um caixa de Pandora, tipo assim, é fácil acessar isso aqui. E aí os Sim. outros, tu vai criando uma trend de É daqui a isso. pouco de quem provoca mais o cara, Exatamente. entendeu? Porque daqui a pouco tá Exatamente. num reality show aí também. Eu só acho que a gente deveria, me parece, ter um cuidado só pra não achar que o estádio... Essa cultura foi criada, de que no Claro, estádio pode tudo. Sim. E é assim, inclusive, leva seu filho, sua filha. exatamente. Não, aqui no estádio pode falar palavrão, não sei o quê. Tá bom, se criou esse negócio. É verdade. Mas, pô, eu não. Não, porque eu paguei o ingresso, eu tenho direito de xingar. Não, você não tem não direito tem de de xingar. xingar. Você pode pagar, porra, R$1 milhão Mas ou vai R$10. xingar no Você teatro, não vai tem xingar no direito de xingar restaurante, ninguém. exatamente, pô. Ah, mas o ambiente do futebol, ele é esse. Ok, A gente mas eu tenho evoluiu direito quanto também a de não isso. gostar. Exatamente. Né? É que eu Então- acho que tem xingamento. Só que eu acho que é pior pra ele. É que eu acho que De tem qualquer forma. xingamento, e falei isso no de placa, eu acho que tem xingamento no CPF e no CNPJ. Eu acho que xingamento no CNPJ faz parte da cultura do futebol. Você está xingando o jogador. Quando você está xingando a pessoa, e dá para ver claramente a diferença, e eu falo isso E porque muitas vezes são. que quando jogava basquete, eu joguei até infanto, e teve uma vez que o cara tava me xingando no pessoal, eu falei, contei isso no de placa. Quando acabar o jogo, eu vou aí. E quando eu fui lá, o cara não tava. O cara já tinha ido embora. Ele já tinha ido pro Então, assim, CPF porque ele tava dele. me xingando no CPF, não no CNPJ. Então, até entendo essa diferença. Até eu entendo acho- essa Por isso que é bom diferença. ter Eu acho vários difícil. CPF. E, inclusive, isso é comum no Ou futebol. CNPJ, né? Inclusive, isso tem comum no futebol. Tem xingamento que o árbitro sabe que ele não tá xingando pessoalmente o cara. É quase uma interjeição. E tem horas que o cara sabe que ele tá xingando O ladrão é de ele boca mesmo. cheia, porque aí tem coisa diferente, entendeu? Acho que isso faz parte. Por exemplo, o caso do Danilo. Mas Só é pra na- dar. O torcedor passional que entende que o Danilo, ao escolher, que era totalmente viável, totalmente direito dele, escolher onde ele quer, acha Jogar. que vai, onde ele vai trabalhar. Todos nós temos direito de escolher onde a gente quer trabalhar. Alguns não podem, mas gostariam de ter o direito. Ou gostariam de ter a possibilidade. Deveriam ter o direito. Então, assim, o cara escolheu ir jogar no Flamengo. Na cabeça do torcedor esse cara apareceu pro mundo aqui, ele tinha que Mercenário. voltar pra cá, ele é mercenário por não escolher pra quê? Isso, pra mim, dentro do futebol, é na bola. Eu acho que é na bola. Acho que o Neymar brigar com o torcedor dele pra defender um cara que tá jogando no outro, eu acho excessivo. Porque eu não vejo nenhum tipo de Eu coisa acho que é na bola. absurda. Eu acho que é Entendeu? na bola, mas é na bola porque a gente determinou que esse Mas é o eu ambiente achei que o normal. Neymar Eu não nessa Se acho. você mandou trocar bem. de Não, não emprego acho. e um fã da TNT vier aqui de xingar de mercenário, você não vai É gostar. difícil porque ninguém ama a TNT do jeito que a gente ama os nossos Tudo clubes, bem, entendeu? ainda assim, Eu acho enfim. difícil a Acho que é uma correção. discussão Eu acho difícil a Chama a correção. TNT. enorme. É. Mas É, é uma mas eu amo mais o percepção de Palmeiras amor que a meio TNT, doida, pô, né? em Essa que lugar a também. gente criou no futebol mesmo. É Tudo bem, isso, isso aí é um outro, é um isso. ótimo debate. Isso aí é um ótimo debate. Se a gente não se dedica muito mais do que deveria, É. partindo do princípio. Isso é um outro debate. Mas no que hoje está instituído, na passionalidade, o cara escolher não voltar pro Santos, na cabeça dele ele falou, pô, ele tá lá por causa do dinheiro, porque sabe que hoje o Flamengo oferece mais dinheiro que o Santos. Eu acho que é dentro do futebolisticamente, eu acho que é na bola. É. Entendeu?